Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um programa Quarta Sindical. Este programa que acontece todas as quartas-feiras, às 11h30. Hoje a gente está chegando um pouquinho mais tarde, porque a gente aí está com um ato, né, dos servidores públicos em frente ao Palácio Iguaçu. Esse assunto a gente vai conversar também hoje nessa live. Eu sou Ana Carolina Caldas, sou repórter do Brasil de Fato. Este programa é uma parceria entre o Jornal Brasil de Fato Paraná e a CUT Paraná. Hoje o nosso tema é sobre o dia 30 de agosto. Esse é um dia de luta e luto para os professores e funcionários da educação aqui no Paraná. E os nossos dois convidados vão falar um pouco sobre esse dia e também sobre a atual conjuntura para a educação. Eu estou aqui com o nosso anfitrião, meu amigo, que sempre faz a mediação do programa comigo. Nos dois últimos programas nós fizemos sozinhos, então nós estamos nos reencontrando hoje. Márcio, então agora eu passo a palavra para você apresentar os nossos convidados e também falar um pouquinho mais sobre esse tema. Márcio está sem o microfone, liga o microfone. Bom dia a todas e todos que nos veem, que nos ouvem, em mais um Quarta Sindical, trazendo temas importantes do mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre uma data histórica para os professores, pais e alunos daquela época e até hoje, porque é uma data histórica, que é o 30 de agosto. E para conversar conosco sobre esse 30 de agosto, nós trouxemos dois personagens importantes do sindicalismo paranaense, né? A companheira Marley Fernandes, ex-presidenta da APP Sindicato e agora coordenadora do Fórum Estadual de Entidades Sindicais, o FES, né? E também vice-presidenta da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E também o professor Mário Sérgio Ferreira, também ex-presidente da APP, né, durante a gestão 93-96, hoje da direção jurídica, né, da APP Sindicato, da Secretaria Jurídica, e que também esteve naqueles momentos históricos. Eu estava comentando aqui, Ana, antes de passar para você, que isso, para mim, vai ter um gosto de nostalgia muito bom, porque em 88 foi quando eu comecei a minha militância estudantil, na verdade, né? Não sindical, e foi uma das primeiras vezes que eu subi num caminhão de som para fazer um apoio. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu devolvo a palavra para minha companheira de bancada de todas as quartas. Hoje, juntos novamente, né? Tivemos alternados aí, eu vim num e você no outro, mas estamos juntos novamente. Ana, com você. Então, a gente vai começar já bem objetivamente para ouvir os nossos convidados. Daqui 4 dias, nós estaremos no dia 30 de agosto, e todos os anos a PP Sindicato, os professores fazem manifestações, grandes manifestações de rua, para lembrar esse dia, né, 30 de agosto de 1988, em que os professores estavam ali se manifestando, lutando por seus direitos e foram reprimidos, na época, pelo governo Álvaro Dias. Eu não vou detalhar esse tema, porque nem todo mundo conhece, né, entende o que aconteceu naquela época, e como é importante a gente conhecer a nossa história, né, a gente lembrar do nosso passado, porque ele sempre tem ligação com o presente, e é sobre isso que a gente vai conversar também, né? Tem a ver com as lutas dos professores, a luta da educação aqui no Paraná. Então vou passar para a Marley primeiro e depois o Mário, e vocês fazem aí uma conversa, um diálogo, que vocês explicassem o que aconteceu no dia 30 de agosto de 1988 e naquele momento, o que os professores, de que forma eles estavam se manifestando, quais eram os direitos, as reivindicações, o que aconteceu naquele dia e por que a PP Sindicato, especialmente, faz essa lembrança, né, todo ano, faz essa rememória aí todo ano acerca desta data. Então, Marley, passo a palavra para você. Bom dia a todos os ouvintes deste programa Quarta Sindical da CUT Paraná. É um prazer, uma honra estar aqui com o Márcio Killer, nosso presidente da CUT, com a Ana Carolina, aí a nossa jornalista, e também com o Mário Sérgio, que estava à frente da luta naquele período, né? Ele falou que não tinha nascido, mas ele já estava na luta
naquele período a gente vai ouvir bem os relatos. Márcio, como você, eu ainda estava no movimento estudantil, né, morava em Paranavaí, que é minha terra natal. Nós tínhamos acabado de fazer um movimento grande no governo Álvaro Dias pela estadualização das faculdades que eram pagas ainda naquele período, né? Então fizemos uma luta para que o ensino universitário, né, bancado pelo Estado do Paraná, fosse gratuito, né? Eu lembro que, enquanto estudante, a gente pagava as nossas faculdades, a nossa antiga FAFIPA, lá em Paranavaí, hoje Unespar, Universidade, né, do porte que tem no Estado. E a luta do 30 de agosto, né, os professores estavam em greve já há algum período, estavam ali fazendo uma luta intensa, a pauta, ela não muda muito, mas a pauta específica era, né, pelo o piso do magistério, o piso dos 3 salários mínimos. Muita gente, como todas as greves que a PP Sindicato realizava, naquele momento eram só os professores, nós não éramos ainda um sindicato unificado, mas muitos funcionários de escola, pedagogos, diretores, pais e mães, e vários outros sindicatos, né? Nós estávamos conversando agora há pouco no ato, o quanto o sindicato dos bancários, quanto o sindicato dos demais servidores, os sindservidores, que naquela época também era um sindicato grande, Sindsaúde, e os demais sindicatos estavam presentes naquele fatídico 30 de agosto, quando, então, o governo, né, ao a passeata estar aqui, estou próximo do Centro Cívico, eu estou na CUT Paraná também, aos manifestantes chegarem ao Centro Cívico, tivemos toda aquele massacre. A gente não chama de confronto, porque os professores nunca estiveram no local de luta, de mobilização, para fazer confronto. Nós sempre vamos para uma mobilização quando não somos ouvidos. E, mais uma vez, naquele momento, o governo Álvaro Dias não atendia a pauta de reivindicação dos servidores e servidoras. E tivemos aquele fatídico, né, ataque da cavalaria, da polícia, bombas, gás lacrimogêneo, muita confrontação, muita gente correndo, muito difícil. Foi um momento muito duro para todos e todas nós, né? Para quem estava na capital, para quem estava no interior acompanhando, e a PP marca esses 32 anos de história fazendo as marchas, né? Depois a gente pode falar só quando teve interrupção, mas fazendo as marchas, porque é impossível que se admita o que aconteceu no 30 de agosto de 88, toda a violência sofrida pelos professores, professoras, demais servidores, pais e mães, estudantes, em frente ao Centro Cívico, em frente ao Palácio Iguaçu. Então, nós precisamos fazer memória do que aconteceu, para que isso não se repita. Infelizmente, já se repetiu em 2015, mas depois nós tratamos disso, Ana. Quero passar para o Mário Sérgio, que estava à frente da mobilização também aquele dia, para dar aí os contornos, né, de toda essa luta e de tudo que aconteceu em frente ao Palácio Iguaçu. Mário, professor Mário. Bom dia, Marta, bom dia, Ana, bom dia, Marley. Eu vou contextualizar, né, porque chegou 30 de agosto, tá? Se eu falar muito, vocês falam, me para, né? Bom, eu vou começar com a greve de 1986. Tá? A nossa pauta era era 5 salários mínimos por inicial de carreira, né? E a questão das horas de atividades também. Daí, em 86, nós fizemos a greve, fizemos acampamento lá na frente do Palácio Iguaçu, né? E que tivemos a companhia, graças a Deus, do MST, né? Com a sua barraca, que fazia comida, nos alegrava, né, à noite, para passar aquele frio, né? E foi um momento em que a PP estava debatendo a questão, né, de associação com prática sindicais para se transformar, né, assim que fosse permitido pela Constituição, em sindicato, né? Daí estávamos lá em greve,
começou as eleições para governador, né? E o governador José Richa tinha renunciado em março, que a lei exigia 6 meses antes das eleições, né? Para que ele pudesse concorrer ao Senado. Daí assumiu o governador o João Elísio Ferraz de Campos. E em plena greve, em 86, quando começou a campanha, numa entrevista para a televisão da época, o candidato a governador Álvaro Dias, né, quando foi questionado assim, o que o senhor faria quando governador com a greve dos professores e com esse acampamento, para acabar com o acampamento? Ele disse, eu daria os 6 salários mínimos, né, mandaria a lei para a Assembleia, aprovaria os 3 salários mínimos, né? E daí a gente começaria e continuaria essa negociação até atingir os 5 salários mínimos, né? O governador João Elísio Ferraz de Campos, naquele momento, né, que estava fazendo toda a perseguição contra a greve, enviou imediatamente a lei, que foi aprovada por unanimidade, valendo a partir de janeiro de 87. Tá? Então, quem ia pagar era o próximo governador, que o Álvaro Dias foi eleito, né? Daí, em 87, o governador cumpriu, né? Começou a cumprir o piso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A partir de julho, foi criado lá nacionalmente o salário mínimo de referência, e aí começou a confusão, né? E aí, no final, ele acabou na prática com o piso. Daí fizemos a greve de 88, né, porque ele não negociava, né? E nós tivemos momentos em que ele não parou totalmente o diálogo, igual é hoje, mas o Álvaro Dias foi pior ainda, porque ele não negociava naquela época, não queria saber do sindicato, né? E aí nós tivemos, então, uma visita à Assembleia Legislativa para abrir a negociação. Não conseguimos, o pessoal nosso ficou lá dentro, né, da Assembleia Legislativa, e o outro pessoal ficou por lá de fora. Eu era do comando de greve estadual e era presidente do núcleo de Curitiba e região metropolitana na época. Então, a gente tinha todo esse trabalho de organização. E é isso que a Marley disse. Foi esse momento em que os outros sindicatos e a APP procurando, a gente começou a entender que a educação é importante, mas que a educação também interessa à sociedade, não só aos educadores, aos pais e alunos, é para todo mundo. E aí, quando nós começamos, então, a dificuldade da negociação, marcamos, então, a greve começou dia 8/8 de 88. Tá? A greve começou nesse dia. A Assembleia foi no dia 5 ou 7 de agosto, não me lembro direito. Então, foi dia 6 de agosto, tá? De 88, e que decretou a greve a partir, então, do dia 8 de agosto, né? E aí nós marcamos uma passeada com os pais, alunos, os outros servidores públicos, os outros sindicatos, para que o governo reabrisse as negociações com a APP. E fomos até o Palácio, né? Todo organizado. Eu quero contar uma coisa pitoresca para vocês, né? Porque um dia anterior, no comando de greve, lá no edifício Asa, no 13º andar, ainda era tempo do telefone fixo, eram umas 10 da noite, tocou o telefone, né? E a informação para falar comigo, né? Que outra pessoa, a secretária-geral foi a Joíra, que atendeu, disse que era falar comigo. Fui atender o telefone e recebi a seguinte informação, que o governador Álvaro Dias tinha dado ordens para prender todas as lideranças da APP. Né? E aí, naquele momento, a gente falou, bom, já que a gente vai ser preso, a gente entrou em contato com os advogados, né, e com a OAB, solicitando que tivesse um advogado em cada quartel de Curitiba, né, cada delegacia, né, para que, se a gente fosse preso, a gente teria já o advogado, porque naquela época ainda, gente, nós estávamos começando a redemocratização, a nova Constituição foi aprovada só em dezembro, né? E ainda havia o perigo da gente sumir, né? A gente desaparecia na época. Bom, mas voltando então
a passeata organizamos, estava linda, bonita, né? O caminhão de som era dos sindicatos bancários, vaiando lá em cima. Tinha a nossa Brasília amarela, né, do núcleo, com os alto-falantes, né, em cima e fizemos uma passeata grande, não era pequena, não. E quando chegamos lá, já fomos proibidos ali na prefeitura de entrar caminhão de som. Nem a Brasília podia entrar, né? Que era para impedir a nossa manifestação em frente ao Palácio. E tudo cercado de polícia, né? E nós também, no comando, tínhamos tirado uma posição que, caso o governador não atendesse a gente ia fazer fazer novamente um acabamento como em 86, né? E quando chegando no Palácio, né, o Palácio disse o seguinte, que ele ia receber só a presidente dessa turma bagunceira, tá? Lógico que a professora Isolde, junto com a comissão de negociação pronta para entrar no Palácio, né, se recusou a isso. Ou era toda a comissão, ou não tinha como ela entrar sozinha no Palácio, né? E aí, quando a gente fez a fala, né, dizendo que não íamos entrar, que o governador estava se recusando a receber a comissão, né? E aí o nosso pessoal começou a armar a barraca. Aí a confusão foi tremenda, né? O massacre veio muito grande. Começaram as bombas, a cavalaria, machucando todo mundo, total falta de respeito, né? Então aquele momento foi um momento difícil. E eu fico imaginando, nossos companheiros estavam lá dentro da Assembleia, vendo tudo aquilo. A gente nunca imaginou, né, que em pleno retorno à democracia, já com a Constituinte em vigor, que o governador Álvaro Dias ia tratar a gente, né, de uma maneira violenta, como ele fez, né, com total falta de respeito aos seres humanos, a direito de organização, né. Então, eu acho que o 30 de agosto foi isso, né. E a consequência do dia 30 de agosto, né? Porque a gente continuou a greve, né? Mais forte ainda, né? O mesmo pessoal saindo de dentro da Assembleia, né? Quando viram aquele massacre de cima da gente, né? Então a gente resolveu sair da Assembleia e reorganizar a greve, né? Então acho que o 30 de agosto marca, porque é um momento político, foi o momento em que a PP assumiu sua posição, tá? De sindicato, de trabalhar com toda a classe trabalhadora, né? E nesse sentido que eu acho que é o marco do 30 de agosto, a violência em plena redemocratização durante a Constituinte, né, da Constituição de 88, e a sociedade e a APP chamando a sociedade para estar junto, né, para reabrir a negociação. Então, para mim, é um momento histórico, toda aquela violência, tudo isso é o pano de fundo, né? Porque mostrava que o governador, que se dizia professor democrata, né, que era uma pessoa que defendia a educação, na verdade, era mais um autoritário, né, que os militares acho que não aceitaram eles lá na arena e ele ficou no MDB, né? Então, acho que foi esse momento, para mim, histórico, esse momento da conscientização da classe dos professores, né, que é a classe trabalhadora que tinha que defender a educação e que a gente começou o debate da união, então, dos professores e funcionários da escola, pelo menos, vão começar dentro de casa, e aí que a gente foi avançando nesse processo. Não, legal. Viu, eu queria, assim, aproveitar aqui você, Mário e a Marley, para entrar nessa toada do contexto histórico mesmo. A gente tem um lema, né, construído aí nos movimentos de resgate, memória e verdade, que é para que não se esqueça e para que não mais aconteça, né? E o 30 de agosto ele acaba tendo essa tônica, tendo essa importância, né? Por mais que o 29 de abril tenha sido muito mais violento, não que o 30 de agosto não tenha sido, mas ele continua sendo uma referência, assim como o 29 de abril também, né, ficou marcado, né, e mais presente porque nós, mais contemporâneos agora, vivemos mais presentes
essa questão. Mas o que eu queria explorar com vocês um pouco é essa questão de despertar esse conceito nas pessoas de que a gente precisa lembrar cotidianamente para que não se esqueça, né? E aí eu queria que vocês traçassem um paralelo, então, entre uma coisa e outra, né? Para que a gente pudesse pegar de lá para cá. A vida nunca foi fácil para o movimento sindical, né? Para o movimento dos professores, principalmente, que sofre uma ofensiva diferente, né? Organizada do Estado, né? E aí, até no começo do ano, aqui nós tivemos uma situação, um pouco antes da pandemia, uma situação muito complicada do ponto de vista dos servidores públicos, dos próprios professores, que foi aquela questão da tentativa de forçar um recadastramento, né? Enfim, a vida de vocês, nossa vida no movimento sindical nunca foi fácil. Mas eu queria que vocês traçassem um paralelo entre essas datas e o que tem de retrocesso e avanço entre elas. Marley, se quiser começar. Vou começar aqui, Márcio. Então, vejam, né, que essa memória do 30 de agosto, ela reflete que a gente estava lutando pelas condições de trabalho, pela pauta da educação, por uma escola pública de qualidade, né? E como bem marcou o Mário Sérgio, num momento tão importante da história brasileira, que foi o processo de redemocratização, saindo de um período muito duro, né, onde os militantes políticos, artistas, todos foram tirados do nosso país, fora aqueles que deram a sua vida. Então, foi um momento de luta, e esse período histórico, ele fica marcado, né? Mas veja bem que de 88 em diante, a gente voltou a fazer greve em 90, foi a maior greve na história da PP, de período, né, histórico. Depois 2000, 2001, 2010, 2013 e 2015. Veja que 26 anos depois, Márcio, fazendo todo este movimento, todo 30 de agosto nós fazemos a marcha, só interrompemos, eu estava tentando lembrar aqui, interrompemos na gripe do H1N1. Aqui, como Curitiba, nós tínhamos um processo muito intenso da gripe, aquele ano a gente não fez a caminhada. E, obviamente, este ano não vamos fazer a caminhada presencial, certo? Mas veja que 26 anos depois de passar por um longo período duro com o Jaime Lerner, muitos duros depois do Álvaro Dias com o Jaime Lerner, depois de recomposição nos períodos do governador Requião, com muita luta também, nós tivemos uma confrontação intensa, como foi a de 88. Muita gente que estava em 2015, pela primeira vez numa greve, porque nós tínhamos tido concursos novos, pessoas que ingressaram, pessoas que nunca tinham vindo em mobilização, né? Ela foi tão intensa quanto. E a violência, ela foi também, eu não digo que teve mais violência ou menos violência, a violência, ela foi da mesma forma, porque violência é violência, né? Então, o 2015, também por falta de diálogo, também por falta de não querer atender a pauta da categoria, de não conversar, né, de ser um governo autoritário. Então, o Beto Richa, naquele momento, tem a mesma atitude de colocar a polícia militar para atacar todos os servidores e servidoras, né, e a APP, que já estava numa greve mais longa naquele momento. Já era o segundo momento da nossa greve. Nós começamos a greve a partir de 4 de fevereiro de 2015, fizemos um longo período da greve, depois retornamos para as aulas e tivemos que retornar para a greve quando o governador queria. É bom que toda a sociedade entenda. O que estava em jogo no dia 29 de abril? Além dos salários cortados, né, da hora atividade suspensa e muitas outras coisas, o governador queria tirar 7 bilhões do nosso fundo de previdência. 7 bilhões de uma única vez. Dinheiro descontado mês a mês do nosso salário. Então, não era possível que nós, servidores, ficássemos quietos, né, passivos, diante de uma situação dessas. De novo, estávamos acampados, de novo, né, Maria, estávamos dentro, neste momento, fora da Assembleia Legislativa, né, os deputados que estavam dentro da Assembleia,
e fizemos as ocupações novamente, numa luta intensa de todos e todas, num cenário de mais de 2 horas, com um helicóptero atirando, com bombas sendo jogadas, né, assim, numa situação jamais vista, né? Então, um grande segundo momento de violência contra os profissionais da educação, nesse momento já professores e funcionários unificados, e também os demais servidores que estavam todos na praça, pais, mães, crianças. Então, são dias muito tristes da nossa história, né? Mas, né, como você mesmo disse, nós temos que fazer a memória para que esses atos não se repitam. Então, o 30 de agosto e o 29 de abril marcam a história de luta do magistério, do serviço público no estado do Paraná, em 2 momentos bastante complexos e difíceis, 26 anos depois, repetida a história. Mário? Tá, vamos lá. Veja, eu sempre comparo assim, como eu vivi os 2 momentos, e os 2 momentos estavam no comando de greve, né? E eu vejo assim, que em 88, né, a gente estava numa crescente, estava lutando, né, pelos 3 salários mínimos, mas lutando pela educação, né? Nós queríamos ser ouvidos novamente. Nós estávamos saindo da ditadura militar, né? E a gente entendia que era o momento da sociedade democrática sentar para conversar, negociar. Sempre o diálogo, a negociação, né? E eu sempre digo, o pessoal fica meio bravo comigo. O que é negociar? Negociar é cada um vai ter de ceder um pouco daquilo que você está propondo a fazer. Isso é negociação. Senão é imposição, é ditadura, né? E a gente entende que esse processo de organização que é fundamental, né? Vocês verem que no dia 30 de agosto, com toda aquela questão, a gente continuou e a greve saiu mais forte ainda, né? Porque a sociedade, daí os pais, os alunos, os outros sindicatos, todo mundo, as outras associações, nos dando apoio e pressionando o governo do Estado. Assim mesmo, não impediu que no dia 16 de setembro de 1988, o secretário de Educação, professor da Universidade Federal, Belmiro Valverde Jobim Castor, cumprindo ordens do ditador das Araucárias, né, emitisse isso, né, uma resolução demitindo, por participação da greve, né, de 100 professores CLT na época. Alô, né? O Mário deu uma travada, acho que já retorna. Eu estou me ouvindo. Mário, repete, que cortou para nós. Cortou? Então, veja. Isso. Esse documento, né, mostrou, então, que o secretário, né, que era professor da universidade, deve estar aposentado, não sei, né, cumprindo ordem do ditador das Araucárias, que eu chamo Álvaro Dias assim, o ditador das Araucárias, né, uma resolução demitindo 100 professores CLT. E colocou em todos os jornais, primeira capa do Paraná inteiro, essa resolução, né? Então, esse para mim é um momento histórico, né? E que a gente guardou com muito carinho até hoje, né? Então, eu acho que a ditadura, né? E o ranço estava ali colocado no dia 30 de agosto, mas a gente estava no avanço, né? Nós não estávamos em guerra de trincheira, né? É só no processo de democratização do país. Agora, o 29 de abril, o secretário de Segurança Pública e o governador são os responsáveis, porque ali era um momento de ódio. Eles estavam demonstrando o ódio, né? Não era um momento que eles um probleminha técnico, desequilibraram, né? Não é aquele momento de desequilíbrio de uma autoridade que nunca deve perder, mas ali não causou, né? Em 88, foi aquele momento em que as autoridades se perderam. E a gente tem cenas lá surpreendentes, né? Do secretário de Segurança dizendo que estava tudo calmo. E lá atrás dele a bomba explodiu, ele saiu correndo, né? Porque foi ordem do Palácio, né? Com certeza ele nem sabia. Agora, em 88, gente, é vingança, demonstrando que eles têm ódio da classe trabalhadora, demonstrando que eles querem implantar nesse país a política neoliberal da pior maneira possível, né? Tudo
para os ricos, nada para os pobres. E é aquele momento que me marcou em 29 de abril, foi isso. É uma vingança do ódio daqueles que perderam a ditadura, que apoiavam a ditadura e até 82, né? 86. E para mim acabou a ditadura depois com a nova Constituição em 88, tá? É que eles estavam se vingando naquele momento. E o secretário de Segurança Pública da época, do dia 29 de abril, gente, e toda a equipe dele é a equipe do fascismo, para mim. Eles são fascistas, não aceitam contrariedade, e se eles puderem matar, eles vão matar mesmo. Por isso que o Bolsonaro até agora autorizou-se ter 4 armas em casa. Calculem, quem vai ter armas em casa pode comprar. Ou é bandido, ou é rico. Obrigada, gente. Eu vou, antes de passar para o nosso terceiro e último bloco, ler alguns comentários aqui. O Adalberto Prado diz bom dia, professores, Maricege Malei, bom dia, Ana Carolina e Márcio. O Adalberto Prado fala que estava lá. Caio Henrique diz bom dia, companheiros. Jonas Braz diz Jonas assistindo. Júlia Maria Moraes, bom dia, companheiros. Simone Regina Cheque, bom dia, companheiros. A Júlia lembra que essa é uma triste passagem dos trabalhadores da educação. Donizete Camilo Soares também dá boa tarde a todos. Thaís Adams, da APP Metro Norte presente. APP Metro Sul, Júlia Maria Moraes, bastante gente participando. E eu vou aproveitar para pedir que vocês compartilhem esse programa nas suas páginas, para que mais e mais pessoas conheçam essa história, né, e participem desse debate tão importante. Eu queria pontuar, tanto para a Marley como para o Mário, que, apesar de ser interessante a gente ouvir essa história, né, eu nunca tinha ouvido com tantos detalhes, assim, é importante a gente entender essa história, né, da luta dos trabalhadores da educação aqui no Paraná. É também triste, né, como alguns que estão acompanhando colocaram, é triste porque vocês continuam na rua, né, os professores continuam na rua. Recentemente, aí, no dia 29 de abril, foram desrespeitados, né? A gente lembra, e aí eu lembro, né, porque estava fazendo a cobertura jornalística, de senhoras e senhores correndo, né? E isso é uma imagem muito triste, porque são professores que deveriam ser os profissionais mais respeitados num país, né? Então, eu queria trazer agora para o presente, né? Que vocês estavam, a gente até começou ao meio-dia, porque vocês estão aí participando de um ato em frente ao Palácio Iguaçu, né? Então, não só os professores, mas todos os servidores públicos. Então, para marcar, vocês continuam na rua, e às vezes é difícil da gente entender, né? Por que tanta luta no que se refere à educação, que está nos discursos, né? Nas campanhas eleitorais. Geralmente é sempre a principal bandeira, mas não há investimento e não há respeito aos trabalhadores da educação. Então, eu queria que vocês agora trouxessem um pouco sobre o ato que vocês estão fazendo ali em frente ao Palácio Iguaçu e sobre a conjuntura atual, né? Como vem sendo o diálogo, entre aspas, com o governador Ratinho Júnior, quais são as pautas nesse momento de vocês, para a gente agora trazer essa conjuntura de lutas atual. Vou passar para você, Marley. Então, Ana, você, né, falou da história da memória, e eu também queria registrar as pessoas feridas, né? É um ferimento na alma, mas é um ferimento físico. Em 88, diversas pessoas foram parar nos hospitais. E em 2015, Ana, eu lembro que quando a gente conseguiu juntar o comando de greve no centro cívico, nós saímos dali com pessoas determinadas e fomos para os hospitais. Nós saímos dos hospitais às 2h da manhã, depois de percorrer todos os hospitais de Curitiba, para saber quem tinha sido atendido, para dar atendimento, para estar junto, sabe? Então, de fato, são feridas da alma e feridas físicas, né? E parece que a história se repete, né? Como tragédia, infelizmente, e nós estamos, de novo, num governo que não tem nenhum diálogo. O governador eleito, Ratinho Júnior, se comprometeu, né, e diz isso permanentemente para a mídia, que é o governador do diálogo, mas veja que ele está há 18 meses no Palácio Iguaçu e até hoje não recebeu os servidores.
Os servidores têm uma responsabilidade única para a população paranaense, que é atender todo o serviço público. Vigilância, segurança, assistência, educação, saúde, né? Tudo, sistema penitenciário, tudo depende dos servidores e das servidoras, e os servidores não são ouvidos. Então, hoje, nós fizemos uma mobilização protocolada, né? Uma mobilização que não era uma mobilização de massa, uma mobilização com distanciamento social. Já terminamos a mobilização, o Márcio esteve também na mobilização agora de manhã, em frente ao Palácio Iguaçu, nos colocando novamente, né, nesse período de pandemia, as nossas bandeiras de luta centrais à nossa pauta. Ou seja, primeiro e único ponto, a vida está acima do lucro. Não é possível que o governador continue, né, dando isenções fiscais ao grande latifúndio e às grandes empresas, deixando de recolher 11 bilhões por ano, que é para a população paranaense, que seria para ter mais serviço público, para ter mais saúde, mais educação, mais condições de trabalho, mais casas populares, tudo isso, né? E retirando, mais uma vez, dos servidores e servidoras o seu direito, o seu salário, a sua hora de atividade, o seu concurso público, congelando as carreiras, as promoções e progressões. Ele quer fazer isso, nós estamos na luta. Na semana que vem temos uma nova tentativa de rodada de reuniões, mas estamos sobre os deputados. Os deputados não podem e não devem votar a emenda do governador Ratinho Júnior, que congela os salários dos servidores até o final de 2021, como também congela as carreiras de todos os servidores e servidoras, que são as promoções e progressões construídas ao longo de mais de 30, 40 anos, de todas as carreiras dos servidores e servidoras do Estado do Paraná. Eu mandei, na semana passada, o 4º ofício ao Palácio Iguaçu, somente este ano, solicitando diálogo, Ana, porque a gente tem que fazer greve, acampamento, e por cima ainda somos atacados muitas vezes. Por quê? Porque o governo não vem para uma mesa de negociação. Como o Mário Sérgio disse, ninguém chamou para convidar para dizer sim, aceita ou não aceita. É para fazer o debate, é para colocar na mesa os números, a transparência, a pauta estadual. Veja que este ano, com a pandemia, nós, servidores, não fizemos um processo de greve na database. Não era possível. Nós tivemos essa compreensão de dizer para o governo, vamos conversar lá em agosto, mas não há diálogo, e não havendo diálogo, ainda vem os cortes. Veja que o governador, em plena pandemia, mesmo a Assembleia Legislativa assumindo um compromisso de que não retiraria direitos, acabou com diversas carreiras do Estado, principalmente dos funcionários e funcionárias de escola, que são de mais de 10 mil contratações temporárias, quer terceirizar, ou seja, mais dinheiro da escola pública para a iniciativa privada. Não, nós queremos servidores e servidoras trabalhando no cotidiano da escola, da universidade, de um hospital, né, tendo perspectiva de Estado, tendo visão, tendo carreira, né, sabendo que ali é o seu cotidiano e que ele tem que fazer o melhor para atender a população, para atender todos que chegam no local, aqueles que chegam na escola, aqueles que precisam da segurança, aqueles que chegam num hospital, numa UPA, num atendimento. É isso que nós desejamos. Então, quero deixar o recado mais uma vez. Governador Ratinho Júnior, nós estamos à espera de uma mesa de negociação, que não é, a gente não está implorando, é um direito que os servidores e servidoras têm. Aí, quando os servidores e servidoras fazem uma mobilização, nós é que somos intransigentes. E quando a gente chega no limite da paciência, aí nós somos atacados e atingidos em praça pública. Nós não queremos isso. Nós queremos o diálogo, mas nós não podemos ficar quietos diante de tantas atrocidades cometidas num período jamais visto na nossa história, que é o isolamento social e o período de pandemia. Então, hoje nós fizemos com todos os protocolos, Anaí, mas fizemos a nossa luta e demos mais uma vez aí, marcamos mais uma vez a nossa história em plena pandemia.
Olha aí, só para antes de passar para o Mário, também tinha um combinado aí do Ratinho Júnior na greve do ano Isso. passado, né? Que ele havia dito que vocês teriam mais um pagamento. Explica o que é isso que ele está descumprindo, na verdade, um trato feito com vocês para que vocês encerrassem aquela mobilização do ano passado. É mais uma quebra, Ana, é isso mesmo que você está dizendo. É mais uma quebra, né, da mesa de negociação de encerramento da greve do ano passado. Veja que o ano passado nós fizemos uma greve intensa, uma greve propositiva, aliás, fizemos duas, né, depois uma no final de ano de novo com a reforma da Previdência. Mas saímos da greve não com o acordo que queríamos, justamente isso, né, mas o governador aprovou uma lei com 1% em janeiro deste ano, com 1,5% para janeiro do ano que vem, mais 1% e outro 1,5%, e nós ainda temos que debater as demais database. O governo nos deve 18%. Mas o que ele está fazendo? Descumprindo 1,5% do próximo ano. Veja bem, chega a ser um abuso, né, para os servidores e servidoras. Mas, para além disso, Ana, querendo congelar as nossas promoções e progressões, que é um direito da carreira de todos os servidores e servidoras. Os nossos aposentados, como o Mário Sérgio, é aposentado e não tem mais promoção e progressão, né, Mário? Estão desde 2017 sem nenhum reajuste salarial. Então, nós não podemos permitir essa atrocidade que é tão violento quanto também jogar bomba sobre nós. Exatamente. Para a gente ir encerrando, Mário, queria que você também trouxesse essa análise de a grande parte dos servidores públicos são profissionais que integram o rol de profissões essenciais, né? Os professores todos estão trabalhando, né? Nessas dificuldades inúmeras aí, de ter que dar conta de internet sozinhos e tal. Então, essas profissões deveriam ser as primeiras, né? Educação, saúde, segurança, as primeiras a serem respeitadas em seus direitos, né? Então, como é que ter que estar trabalhando, né? Os professores estão trabalhando na pandemia e, ao mesmo tempo, tendo que ir para a rua aí dessa forma mais simbólica que vocês fizeram para garantir seus direitos. A gente sabe que tem muitos profissionais, muitos servidores tendo que tirar dinheiro do bolso para poder se proteger, porque nem a garantia de proteção eles estão tendo por parte do governo estadual. Mário. Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre trabalho com os nossos companheiros do debate. Esse ataque aos serviços públicos e aos servidores beneficia quem? Quando você fala que tem que privatizar o serviço público, a educação, a saúde, né? E tem gente que não tem dinheiro nem para comida, bate palma. E uma classe média que acha que é rica. Eu ganho 5 mil por mês, eu sou rico, né? E aí eu falo, pesquise se é verdade, né, que o número de servidores públicos em relação ao número de habitantes do país é isso que o governador, o presidente da República, que a rede de televisão falam. Né? É um absurdo isso, a gente vê o tempo inteiro, né, os meios de comunicações que se sentem atingidos pela imbecilidade do presidente da República, tá? Porque é um imbecil, tá? Maldoso, e acredita em todas as políticas propostas pelos democratas, pelos demônios, pelo PSDB, né, que querem o Estado mínimo de novo. E aí a população acaba confiando em quem? Naquilo que a televisão está falando e nas mentiras que esses partidos, né, vinculados aos empresários, estão colocando. Eu pergunto assim, Ana Carolina, nesse momento, né, que a sociedade está sofrendo, quem é que está se expondo? É a educação, é a saúde e a segurança, aonde tem o maior número de servidores públicos que atende diretamente a população. Pode ter erro, defeito, não vou entrar no detalhe, mas aí são desvalorizados pelo governador, por todos os políticos. Só na época das eleições que a educação é importante, depois acabou. Tá? Então dá uma olhada. Agora dá uma olhada da Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário, no Tribunal de Contas do Estado, lá no Palácio Iguaçu, no Ministério Público. Veja para quem que esse pessoal trabalha, para quem que eles atendem. Veja se pobre consegue marcar audiência, uma reunião
no Tribunal de Contas do Estado? Se não tiver a autoridade, se não tiver alguém por trás que está indicando, né? Então, a população tem de entender que quando eu tenho um governo que é progressista, que coloca os pobres no orçamento, que coloca a educação, a saúde e a segurança no orçamento, que o emprego passa a ser importante, essa elite, tá? Do Poder Judiciário, essa elite do Ministério Público, essa elite dos políticos, desses partidos que defendem o empresário, vem e inventa um monte de mentira e a gente acaba acreditando. Então, esse momento histórico, e o 30 de agosto para a gente, mostra que nós estamos numa luta, saindo de uma ditadura, numa luta de avanço, com o retorno, né, das eleições, de um presidente que nunca leu um livro na vida, e com um bando de empresários que se apoderaram desse Estado, é que nós estamos vendo aí a destruição dos serviços públicos. Desculpe. Então eu estou pedindo, e eu peço assim, não acreditem em mim, na Marley, no Márcio, na Ana Carolina. Pesquisem. Veja quem está falando a verdade. Veja com esse discurso de que o serviço público no Brasil é muito carregado. Então, acho que a gente tem que entender que os momentos políticos são diferentes, tá? Mas a intenção dessa elite escravocrata branca que tem nesse país é uma vergonha, né? Eles ainda se sentem colônia ou da Europa ou dos Estados Unidos. E colônia, nós sabemos para que serve, é para ter escravo, para ser explorado. E eles estão entregando o Brasil de bandeja, Petrobras, Correio, tudo para quem? Para os donos do capital. Por isso que nessa pandemia, Márcio, acho que você colocou no começo, as pessoas pobres são cada vez mais pobres. A classe média, a classe C, vai abaixar todo mundo para a classe B, para a classe D, E, né? Porque é isso que eles querem. Eles querem um bando de gente, tá? Que eles não consideram como gente, para que eles possam continuar explorando. Tanto é que a gente faz aquela pergunta, né? Gozado, né? Os ricos e os políticos pegam a Covid e não morrem. Agora, pobre morre. Daí vem o presidente da República dizer que morre quem é bundão, né? Veja, então todos nós, que eu não fui na manifestação hoje porque sou do grupo de risco, ele está dizendo então que eu devia ir e morrer, né? Então ele não tem o mínimo respeito. Por isso nós chamamos de genocida e quem apoia ele é um absurdo. Agora, eu volto a insistir, gente. Procure a verdade. Veja se realmente o serviço público de qualidade serve para quem? A saúde, a segurança e a educação. Quem que eles atendem? Agora, é lógico, se Tribunal de Contas, Assembleia, o Ministério Público, veja o prédio da Justiça Federal, olha que coisa linda. Para quem? Quem entra lá dentro? Quem é recebido pelas autoridades, né? Então, eu acho que a gente tem de entender que lado que nós estamos. E por isso que eu disse lá que em 88, a gente começou a fazer esse debate dizendo nós somos da classe trabalhadora. Era difícil dizer que o professor era trabalhador, gente. Era muito difícil, a gente apanhava muito. E hoje, graças a Deus, uma maioria está aceitando que é trabalhador da educação, tá? E isso, para mim, já é um avanço para quem viveu todos esses momentos, desde a primeira greve da PP, que eu participei de 78 para cá. Então, eu acho que é fundamental a gente entender esse processo, que é demorado. E agora a gente está numa fase, numa guerra, né? Dentro da guerra, nós estamos na batalha de trincheira, tá? Temos de pôr a bandeira, segurar ela, porque eles estão querendo levar tudo, né? E a gente não pode culpar o sindicato X ou Y. Nós temos de responsabilizar quem está levando orçamento, quem é que está pegando dinheiro público pondo no bolso dele. Bilhões para os bancos, bilhões, quase trilhões para os bancos e para a população, 2 bilhões, 3 bilhões. Ah, meu Deus, vai afundar. E você vê os comentaristas todos, né, econômicos, defendendo quem? Lá na grande mídia, tá? Defendendo quem? Os empresários e os banqueiros. Obrigado. Mário, a gente está caminhando no final, já vou passar para vocês fazerem as considerações finais, mas eu queria fazer um parênteses aí. Essa realidade que vocês escrevem,
dos professores, dos servidores públicos, ela não é nada diferente do que os trabalhadores, o tratamento que os trabalhadores do setor privado recebem. Nós vemos como que está a situação, por exemplo, dos frigoríficos, né? A quantidade de mortes que está acontecendo nos frigoríficos, e mesmo assim nós temos dificuldade de fazer interlocução com o governo do Estado. Nós conseguimos agora, depois de 4 meses de insistência, que o governador assinasse o decreto de criação de crise do comitê de crise do coronavírus, porque nós, as centrais sindicais, chamamos, as centrais sindicais nacionais e estaduais, sentaram com o governador numa videoconferência e se colocaram à disposição para achar soluções alternativas que preservassem a vida, que preservassem direitos, que preservassem o emprego das trabalhadoras e trabalhadores. A resposta só se deu depois de muita pressão das centrais sindicais, dos sindicatos, federações, né? Ontem mesmo nós fizemos mais uma live do Fórum de Liberdade Sindical sobre a situação do Covid no Paraná, que está à disposição nas redes, né? Vocês podem conferir. Mas é tudo fruto de muita pressão. Vocês estão de parabéns pela luta, pelo dia a dia, pela garra, né? Para nós da CUT, o maior orgulho é poder dizer que a APP Sindicato é um sindicato da nossa base, que faz a luta, que dialoga com as professoras e professores, e com os funcionários, né, com os servidores, através dos FES. Mas eu queria pegar um ganchinho nisso que você falou, Mário, nessa questão da grande mídia. E aí, falando com professores aqui, né, a mídia inverte a lógica, a etimologia das palavras, faz com que as pessoas gostem mais do som da palavra privar, de privatizar, né, do que de socializar, de tornar social, tornar público, enfim, trabalha e faz com que as pessoas invertam, e é justamente por causa que a gente não tem esses canais que a mídia tem, essas concessões, né? Nós, trabalhadores, já entramos com pedido de concessão de TV pública. A única que conseguiu regionalmente foi a TVT em São Paulo, e ainda um canal regional, mas não abrange, não tem o estabelecimento do contraditório na grande mídia. Por isso, esses nossos veículos acabam tendo importância fundamental. A gente ganhou um fôlego agora com as lives que a gente faz, que a gente tem conseguido dialogar, né? Furar um pouquinho a bolha, entrar em alguns lugares, mas isso é fundamental. Então, passo a palavra para as considerações finais, né? E aí, como cavaleiro que somos, Mário, passamos primeiro para a Marley. Obrigada, Márcio. Eu agradeço muito esse momento, aprendo bastante também, quero ressaltar o trabalho da nossa central, da CUT Paraná, das demais centrais unificadas neste momento da pandemia, Então, já leva aí para esse comitê, Mário, eu falo assim, sindicalistas têm que sempre reivindicar. Já leva para esse comitê a necessidade do governador receber os servidores e servidoras do Estado, tá? Eu só quero registrar aqui a grande conquista de ontem, que foi a votação do Fundeb no Senado, depois de uma intensa luta nossa, de fazer senador recuar, tirar a emenda, para que a gente pudesse aprovar, na maior mobilização virtual da história do nosso país, da educação do nosso país, o Fundeb permanente na Constituição do nosso país com mais recursos. Não é o Fundeb dos nossos sonhos, mas é um Fundeb muito importante para a luta de todos e todas. Sigamos em frente, sigamos em luta, porque a vida não é tranquila. Obrigada, Márcio, Ana e Mário Sérgio. Eu que agradeço, o momento de a gente relembrar aqueles momentos. Eu cheguei a ficar emocionado, porque eu acho que é uma situação totalmente diferente quando se faz a comparação da conjuntura, Mas a prática, Márcio, dos empresários, dessa elite brasileira escravocrata, como fazem no frigorífico, em qualquer lugar, não é tratar empregado como gente. Se morreu, coloca outro. Por isso que eu tenho não pode voltar aquele tempo que nós, nos governos do Lula e da Dilma, que não tinha quase desemprego. O desemprego era quase nulo, tá? Aí eles não tinham que se quisesse ter trabalhador, eles tinham de pagar. Agora não. Morreu, coloca outro. Está desesperado porque esse pessoal está sendo explorado. E eles querem repetir agora, gente, o trabalho escravo, que eu chamo de trabalho escravo,
de falta de humanidade que os empresários têm com os empregados, né? E até assim, olha, eu sempre brinco assim, da pandemia, eu tinha uma diarista que vinha uma vez por semana, começou a pandemia, eu mandei ela embora, né? E aí fala assim, o governador é ruim, o empresário é ruim, mas eu também estou sendo ruim, né? Porque se eu tenho condição de manter ela, pagando ela para ela ficar em casa, para ela não ficar doente, ela e a família dela, e passar fome, então você tem de entender que esse momento é de solidariedade, é de ser humano, né? E os empresários não são humanos, eles querem que todos morram, que quanto mais morrer, menos gente tiver, melhor fica para eles. Eu não sei como, né? Vai voltar agora a tal da normalidade, quem é que vai comprar sem salário, sem emprego? Né? Então, por isso que eu chamo elite branca, escravotada e burra, né? Porque quem é que, se não compra, se não vende, como você faz? Né? Os frigoríficos, para atender, então, o mercado internacional, mata todo mundo, menos eles. Eu devia ser obrigado, o dono do frigorífico, a família dele, ficar lá dentro também. Daí você ia ver como a coisa era diferente. Né? Então, acho que a gente tem de colocar sempre assim, nós sempre temos um lado. E é isso que nós fazemos. Todos os centrais sindicais, os sindicatos, nós somos atacados o tempo inteiro por esse pessoal com mentiras. E muita gente repete a mesma situação, que não precisa de sindicato, que não precisa de central sindical, que não precisa quem fale. E quem é que diz isso? Né? São justamente aqueles em que são autoritários, ditadores, e só têm interesse de deixar, de proteger a família, a propriedade deles, não dos outros. Né? A gente tem que entender, o jogo de palavras é essa para mim. De que lado você está? Ou você está do lado da classe trabalhadora, ou você está do lado dos milionários, dos bilionários do país. Né? E aí você escolhe o lado que você tem. Porque a omissão, né? A omissão significa que você está do lado daqueles que exploram esse país, os grandes latifundiários, os grandes empresários que querem a destruição da classe trabalhadora. Eles não querem aniquilar totalmente, senão eles ficam sem gente para trabalhar de graça para eles, né? Sem ter escravos. Mas eles vão aniquilando da possibilidade enquanto mantiver o lucro deles. Né? Então, para nós todos, é muita fé, muita coragem, sabendo que é um momento de resistência, né? E é o momento da gente jogar para cima e acreditando em nós. Né? Nossa classe trabalhadora, a CUT, todos os sindicatos, e eu sempre falo que a PP, por ser o maior sindicato do Paraná, que tem a responsabilidade política, né, de trabalhar com essa questão com toda a classe trabalhadora, dentro das centrais sindicais, dentro da CUT que nós somos filiados, e está com braços abertos para ajudar todo mundo, e todo mundo ajudando a APP. Então, a solidariedade é muito importante da classe trabalhadora. Um abração para todos vocês e obrigado. Legal. De coração, quero agradecer, então, a presença da Marley, vice-presidenta da CNTF, coordenadora estadual do FES, Fórum de Entidades Sindicais, ao Mário, né, também ex-presidente aí da APP, hoje secretário jurídico, e pedir para que você compartilhe esse programa, ele vai ficar aqui nas nossas redes, continue compartilhando, porque esse tema é muito importante. Ele fica atual até domingo, para que a gente compartilhe, divulgue, converse, mande um abraço para os nossos professores de solidariedade, de luta, e nos engajemos aí nas bandeiras, né? Essa questão da filiação é fundamental, que as pessoas entendam o papel que o sindicato cumpre nas lutas socioeconômicas e também o papel que ele cumpriu agora na pandemia. Diversas categorias, como a minha, por exemplo, conseguiram construir protocolos importantíssimos para a preservação da vida, do emprego, né? Ou seja, naquela lógica que a Marley falou, a vida em primeiro lugar, né? Nessa questão de solidariedade, de ajuda mútua e assim por diante. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez a Ana, que dividiu a bancada conosco aqui no Quarta Sindical, aí nossa equipe técnica, o Lucas Botelho, o Gibran, o Vandré, nosso secretário de comunicação da CUT, e nos vemos no próximo Quarta Sindical. Um abraço a todas e todos.